Irmãos, a paz de Deus. Aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe esse testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. A mocidade, ver as crianças, e estava atendendo o irmão Isaías, e nós, onde estava o servo de Deus, a gente ia também, era uma alegria, irmão. E na reunião de jovens, Deus mandava a palavra para nós irmos para o céu. E falava muito do céu, falou a reunião de jovens inteira de nós irmos morar no céu, falava do céu e de toda a beleza do céu. E estava terminando a palavra, o servo de Deus dizia assim: quem quer ir para o céu, levanta a mão agora. Oh, irmão, todos nós levantávamos a mão e dizíamos: eu quero ir para o céu, glória a Deus. Mas eu era um auxiliar e outros moços, e tinha um menininho que ele não levantou a mão. E olhou assim para ele, assim que não acreditou, e disse assim: vocês não entenderam, é para todo mundo, quem quer ir para o céu, levanta a mão. Aí todo mundo levantava, e aquele menino não levantou a mão. Pequenininho. O servo de Deus ficou um pouco abatido, o semblante mudou. Era o final da palavra, irmão. E a gente se preocupou, aquele ambiente pesou. E nós dissemos assim: meu Deus, se essa criança não quer ir para o céu. E ele disse: é a última vez. É como um trem que vai passando, dando o último apito, dizendo: quem vai entrar no céu, entra agora nesse trem, que ele vai subir para o céu, é a última estação. E começou a falar tanta coisa bonita, e disse: quem quer ir para o céu, levanta a mão das crianças e da mocidade. O menino não levantou a mão. Nessa hora ele começou a chorar. E ele chorava tanto, e nós ficamos preocupados com aquela criança chorando. E o irmão ficou preocupado, perdeu um pouco a comunhão da palavra, estava aquele culto tão bonito, mas por esse ato ficou pesado. Como era que o céu Deus ia falar? Ele disse: oh filho, você não quer ir para o céu junto com nós, não? Olha o que é ser uma criança, irmão. Ele disse: não, irmão, a mamãe disse que quando terminasse a reunião era para mim, era para casa. Glória a Deus. Ele achava que nós já ia agora, mas era obediente à mãe que tinha que ir, era para casa. Ai, como é bom ser criança! Então, graças a Deus, irmão, que o reino do céu manifestou na nossa casa. Eu era criancinha pequena, junto com meus irmãos, mamãe e papai do estado do Ceará. E eles casaram, vieram embora para Brasília, aqui, foram morar em Ceilândia, num barraco, era aquelas cidades de invasão. E ali ele construiu um barraco, mas a dificuldade era tão grande que meu pai se embebedava, e quando retornava, irmão, para ele esquecer, ele bebia, não era porque queria ser mal conosco, era para esquecer aquele sofrimento de ver os filhos sofrendo, irmão. Mas ele bebia, ficava valente, queria bater na mamãe, bater em nós. Ele botava uma radiola, aquela radiola tocando na época, aquelas músicas bregas, ele ficava dançando no meio da rua, aquele espetáculo. E a mamãe pegava nós no braço, os outros, e ficava a uns 100 metros de distância, sentado no barrão vermelho da Ceilândia. E nós sentados ali, e aquele meu pai, um espetáculo. Mas todos os domingos, nós víamos um casal de velhinho, de mão dada, passando, ele de terno, e ela de terno com um coquezinho, aquele tempo as irmãs usavam um coque, parecia um risinho de bomba, né? E aquela irmã vinha passando, e eles eram tão felizes, e toda vez falava com a mamãe, falava conosco. Eles sempre, quando via nós daquele jeito, eles tiravam alguma coisa e davam para nós, um bombom, um dinheirinho para minha mãe. Um dia eles pararam e disseram: não querem ir conosco para a igreja, não? Aleluia. Nós vamos para a casa de Deus. Aí eu disse: mamãe, eles vão para o céu, é, mãe? Ele disse: nós vamos para o céu. Mas aqui nós construímos um templo, uma igrejinha, que é onde Deus fala conosco, e Deus vai falar conosco lá. Vamos para a igreja para Deus falar conosco? Então eu disse: mamãe, vamos para a igreja. Olha o papai, vamos. E nós fomos.
Mas quando nós entramos naquela igreja, era de madeira, não era de alvenaria igual hoje nós vemos. A primeira igreja era de tábua também, quase um barracão grande. Quando nós entramos, ela falou com o homem lá na porta, e aquele homem disse assim: mamãe, vocês aceitam um presente para nós dar para a senhora, para os seus filhos? Minha mãe disse: aceito. Nos levaram aqui atrás, ele abriu os armários, tirou uma roupa para cada um. Ele deu uma roupa para nós com aquela sandalinha até rasgada, botou um sapatinho. Ai, que dia feliz foi aquele de ganhar uma roupa. E aí nós terminamos o culto, nós não entendíamos quando Deus falava ou não. E voltamos aquela irmã conversando das coisas de Deus. Quando nós estávamos chegando, meu pai ainda estava naquele espetáculo. Ela disse: irmã, pode ir, eu vou aguardar meu esposo dormir, e nós entramos em casa com as crianças. E aquela irmã saiu, nós ficamos aguardando, de repente acabou o disquinho de rodar, e ficou silêncio, tudo silêncio. Nós entramos dentro de casa, aquele barraco. Estava o meu pai escorado numa cadeira, daquele disco tinha parado as músicas. Mas quando nós entramos, ele acordou e ficou olhando, e eu corri, dei um abraço nele e disse: papai, hoje foi um dia tão feliz, nós fomos para a igreja dos crentes, e eles são tão bonzinhos lá, que deu uma roupa para cada um de nós. Quando eu falei aquilo, eu pensava que ele ia me devolver com carinho, mas tomado por aquele vício, ele se transfigurou e disse para minha esposa: você pode levar meus filhos para onde quiser, menos para a igreja de crente. E naquela hora ele disse: vou tirar a roupa de todos. Pegou aquela minha camisetinha, rasgou, que estourou os botãozinhos, botou a radiola, trancou o barraco, pegou uma corda, irmão, e bati em nós e fez nós dançar a noite inteira, irmão, aquelas músicas. E nós chorava e dizia para o papai não bater em nós, mas aquele vício fazia isso. Passou uns dias, aquela irmã voltou e queria saber como foi o culto, se nós estávamos felizes. Eu disse: oi, irmã, se nós voltar na igreja, o irmão Pãozinho dá roupa de novo para nós. Ela disse: por que, meu filho? Irmã, aquela roupa minha, o papai estava bêbado, rasgou ela. Olha, ele bateu em nós, aí estavam os vergãozinhos da corda nas nossas costas. Irmã, se nós voltar lá, nós ganhamos roupa de novo. Aquela irmã sentou, começou a chorar. Eu disse: meu filho, não só ganhar a roupa, mas você vai ganhar uma roupa bem branquinha, tão bonita. Ela falava das vestes de salvação e eu pensava era uma roupa bonita mesmo, branca, camiseta, uma calça, um sapatinho branco. E eu disse: dá mesmo? Ela disse: dá, meu filho, se você voltar, você vai ganhar. E para os meus irmãos também, meu filho. E nós marcamos outro culto. Minha mãe disse: deixa o meu esposo sair e nós vamos de novo para a igreja. Quando eu entrei na igreja, a primeira coisa que eu fui procurar foi o irmão Bonzinho. Não sabia que era o diácono, o irmão, aquele que assiste os pobres na presença de Deus. Quando eu vi aquele irmão, corri e disse: irmão, a irmã falou que nós ia ganhar uma roupa nova, porque o papai rasgou a minha. Eu ia ganhar uma roupa bem branquinha, irmão, toda branquinha. Olha, o papai rasgou aquela roupa, bateu em nós, e ela disse que nós voltávamos, nós ia ganhar nova roupa, e a minha era branca. O irmão vai me dar. Aquele irmão começou a chorar, levou nós de novo lá atrás, foi separando uma roupa, a irmã foi ajeitando a roupa da minha mãe, da minha irmã, dos meus irmãos. Eu puxei assim no terno dele e disse: irmão, a minha é branca, tá bom? Ele: sei, meu filho, vai ser branca. Quando ele pegou, separou uma roupa branquinha, um sapato, quando eu vesti, naquela hora eu lembrei que o papai podia rasgar. Eu comecei a chorar. Quando eu estava chorando naquela hora, ele disse: você não está feliz por ter ganhado essa roupa tão branquinha? Eu disse: irmão, eu estou triste, é porque ela é muito bonita. E se eu chegar em casa e o papai rasgar? Naquela hora ele sentou e disse: filho, ninguém rasgará a tua veste branca. Eu disse: mas se ele rasgar, irmão, e bater em nós, impedir de nós vir na igreja, disse: quando para chegar em casa o papai estiver nervoso, vier bater em vocês,
Você não corre, não fica triste, não grita, você fecha os olhinhos e diz assim: Senhor Jesus, cobre nós com teu sangue. E naquela manifestação, terminou o culto, voltamos. Mas quando nós estávamos chegando, irmão, meu pai tinha chegado antes do culto. E quando nós entramos, ele já estava esperando nós. E naquela hora, quando viu, pegou a minha mãe pelos cabelos, jogou ela no chão, tirou o cinto, começou a bater nela. E aí começou a bater em nós. E um dia tão feliz se tornou tão triste de novo. Mas naquela hora, quando ele foi bater de novo na mamãe, meu irmão mais velho entrou no meio. E ele deu um tapa no meu irmão, ele caiu chorando, gritando de dor. Então quando ele levantou de novo: eu vou te matar por ter levado meus filhos à igreja de crente. Eu entrei no meio e coloquei a mão na barriguinha dele, aqui meio no joelho, e disse: papai, não bate na mamãe mais não. Não bate nos meus irmãos não, nós estamos vindo da igreja. Naquela hora ele disse: então vai agora você apanhar. E levantou aquela mão com aquele cinto de couro. Eu lembrei das palavras do irmão, com a mãozinha na barriga dele, fechei os olhos e disse: Senhor Jesus, cobre nós com o teu sangue. E fechei assim os ombrinhos para escutar a pancada. Naquela hora, quando eu fechei, escutei um barulho. Pum! Quando abrimos os olhos, meu pai tinha desmaiado. Estava deitado, minha mãe abriu as portas, pegou nós, correu para a casa da irmã e disse: não vamos voltar, ele pode fazer uma arte, escondeu as facas. E o dia amanheceu, nós voltamos, aquela irmã veio com o esposinho dela e disse assim: se acontecer alguma coisa, vocês correm de novo. E quando nós entramos, ele ainda estava ali deitado. Quando ele estava deitado, nós ficamos com medo, pensava que ele tinha morrido. Mas minha mãe mexeu nele, ele acordou. Quando ele acordou, ele sentou e começou a chorar. Chorar. E minha mãe disse: Luiz, você sabe o que foi que aconteceu? Ele chorando e baixava a cabeça. Eu falei: o que foi então? Eu sei que vocês vieram da igreja de novo. Eu comecei a te bater e fui bater nas crianças. E o Leandrinho entrou no meio. Quando eu fui bater nele, ele falou umas palavras. Entrou clarão dentro desse barato. Eu escutei uma voz: estes são meus filhos amados, não toque neles. E eu apaguei. Papai pediu de nós ir para a igreja, a última vez que ele bebeu, e o reino do céu se manifestou na nossa casa. Dou graças a Deus que nós ainda pequenos, ali naquela pobreza, o vovô chegou em casa e tinha uma condição e disse: eu vou levar vocês de volta para o Nordeste, essa vida é muito sofrida. Nós naquela situação, ele comprou uma C10, botou uma capota, botou a nossa mudança com o colchão e nós viemos de Brasília de volta para o Ceará em cima daquela C10. Ah, que viagem boa, criança não via sofrimento, nós naquela estradona, 3 dias para chegar de novo no Ceará, parava aquela C10, mamãe cozinhava no fogãozinho no meio da estrada e nós tão felizes. Mas quando chegamos no Nordeste, a congregação tinha virado uma assembleia e a obra de Deus não era mais manifestada. E ser crente naquele princípio, irmão, chamava nós de protestante, de tanto nome. E nós nas escolas eram humilhados, irmão. Era tão humilhado nas escolas, irmão. As outras crianças queriam bater em nós. E nós chegávamos em casa, todo dia acontecia uma coisa na escola e nós dizíamos: oh mãe, tudo isso é só porque nós é crente. Quando nós íamos orar, irmãos, os meninos jogavam pedra em cima da casa, atiravam pedra nas portas. E era aquela aflição de ser crente no interior, difícil também. E nós indo na escola, quando chegamos na escola, era o começo das aulas, mamãe matriculou nós. E havia uma televisão bem na entrada, bem na praça da cidade, alguém deve lembrar, nos interior, botava a televisão num caixote fechado, abria naquele horário,
as pessoas sentavam na praça e assistiam, ali preto e branco. Mas nós, era servo de Deus, e orar em casa. E quando nós chegamos na escola, normalmente a professora pede para fazer uma redação, uma dissertação, como foi as férias. Mas o menino contou que nas férias, todo dia ele assistia aqueles desenhos, aqueles filmes, e começou a contar dos heróis. E a professora, então vamos fazer diferente. Em vez de vocês escreverem das férias, cada um de vocês escreve uma redação do herói que vocês têm. Qual é o herói de vocês? E os meninos dizem, meu herói é esse, meu herói é aquele. E eu baixei a cabeça, fiquei pensando, quem era o meu herói? Naquela hora, ela falando aquelas palavras, eles começaram a escrever, ela chegou pertinho de mim e disse, você ainda não fez nada, meu filho? Eu disse, tia, eu não sei quem é meu herói. Os meninos gritaram, tia, ele é crente, eles não veem as televisão igual nós não. E riram. Naquela hora, eu fiquei tão triste. Quando eu fiquei tão triste, ela disse, você não tem nenhum herói, escreveu história do super-herói. Eu disse, tia, eu não sei, eu não tenho esse super-herói. Mas eu posso perguntar à mamãe quem é o meu herói e trazer na próxima aula? Ela disse, então você pode sim. Naquela hora, todo mundo fazendo a reuniões de pais e mestres, entrou a diretora, era a esposa do prefeito, aquela professora afilhada dele, e disse que ia ter a reunião, ia vir as autoridades, e que cada sala ia apresentar alguma coisa para as autoridades. E disse, o que vocês vão apresentar? Ela falou, não sei, as crianças naquela aula, o que estão fazendo? É uma redação sobre o herói. Que então eles não decoram, vem vestido igual o herói deles e apresenta para todos os pais? Vai ser muito bonito eles falar sobre o herói deles vestido. Então, quando ela saiu, ela disse, cada um coloca o nome aqui. E eu não coloquei o meu, e ela disse, eu vou perguntar à mamãe, tá, tia? Tá bom. No outro dia eu cheguei em casa e disse, mãe, falei de tudo que aconteceu. Quem é o meu herói, mãe? Naquela hora a mamãe disse, meu filho, nosso herói é Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele venceu tudo por nós. Ele é o nosso herói. E um dia vai fazer nós morar com ele. Eu pedi para ela me ensinar, expliquei o que ia acontecer. E no outro dia eu vim tão contente para a escola, para botar o nome do meu herói no quadro. Quando eu cheguei, eu disse, tia, agora eu sei quem é meu herói. Ela disse, sabe, meu filho, sei. Então bote o nome. Quando eu escrevi Jesus Cristo, ela disse, não é esse tipo de herói, meu filho, para você escrever. Ah, tia, mas é esse o herói que minha mamãe disse que era o meu. Naquela hora os meninos disseram, eles são crentes, é tudo doido, tia, não sabe de nada não. E ela dizendo, mas não pode ser esse herói. Eu fiquei tão triste, os olhos cheios de lágrimas. Fui sentar, entrou a diretora com convite. E olhou o nome do que estava acontecendo e disse, está tudo certo para apresentar? E aqueles meninos contentes. Disse, por que aquele menino está chorando, professor? Ele trouxe o nome de um herói que não pode ser aquele herói. Ela disse, não, deixa todo herói. É dia de alegria, não importa se o herói dele é bem fraquinho, o que é o herói dele, deixa apresentar o herói dele. Então ficou de nós apresentarmos. Minha mãe ensinou a história, mas nós, irmão, naquela pobreza, meu pai fazia caieira, cortava madeira, e meu irmão mais velho pegava aquele saco e ia vender carvão feito da caieira na feira. Minha irmã fazia um canteiro, ia vender cheiro verde, aquele molinho. E cada filho tinha uma funçãozinha de vender. E eu ia vender os ovos das galinhas naquela feira também. E eu dizia, mãe, eu vou lá na tia, ela é tão boazinha, toda vez ela compra todos os ovinhos da galinha. Quando eu cheguei, peguei, fui na casa dela, quando eu olhei, estavam os balão, as crianças tudo feliz, um grande bolo, eles comendo, e eu olhando. A tia chegou, a professora, e disse, filho, você veio aqui, ô tia, eu vim vender para a senhora os ovos das galinhas. Ela disse, você quer entrar? É o aniversário do meu filho. Eu disse, quer. Você quer um chapéu? Quer um balão? Quer um pedacinho de bolo? Senta aqui. Então ela trouxe um chapéuzinho na minha cabeça, um balão, um pratinho com bolo, um refrigerante. Ai, irmão, se não me engano, era a primeira vez que eu ia beber um Guaraná na minha vida. De tão pobre que éramos, irmão.
E eu olhando aquilo tão maravilhado, tão feliz. Aqueles ovinhos botei na vasilhinha do lado. Aqueles meninos chegaram, o filho da professora era uns que brigavam muito com a gente. Disse, crente, o que você está fazendo na minha festa? Pode ir embora agora da minha festa. E naquela hora falou que iria me expulsar. Arrancou o chapéu da minha cabeça, derrubou o bolo. Eu disse, mas foi sua mãe que me convidou, foi ela que deu. Não te aceito na minha festa, pode ir embora. Estourou o balão. Eu peguei aquela vasilha com os ovos e as costas. Quando eu ia sair, ele me empurrou, caiu, quebrou aqueles ovinhos. E eu fiquei com medo de voltar para casa e a mamãe bater em mim e brigar por ter quebrado os ovos e não trazer o dinheirinho para casa. E eu fui para debaixo de um pé de tamarina, que é bem grande, tem lá, e chorei a manhã e a tarde. E minha mãe veio atrás e disse, meu filho, por que você não voltou para casa? Eu estou tão preocupado. Eu disse, mãe, mas é tão ruim ser crente, né, mãe? E contei para ela o que passei. E ela, naquela hora, me aconselhou com amor. Eu disse, mãe, como é ruim ser pobre, não é, mãe? E ela explicou que o Senhor era o nosso pastor, nada nos faltaria. E naquela hora ela disse, volta para casa, pare de chorar. E eu chorando que soluçava, ela disse, se você parar de chorar, eu vou fazer teu aniversário. Naquela hora eu disse, a senhora vai fazer? Mãe, vou fazer um bolinho, está perto do aniversário do meu filho, vou fazer. Então ela fez aquele bolinho, chamou alguns meninos vizinhos, algumas crianças, mas quando as crianças entraram, disseram, mas que aniversário pobre é esse? Eu disse, mãe, não tem balão no meu aniversário, não tem um chapéu, não tem nem lembrança para os meninos. Ela só chorando e disse, é essa a condição da mamãe, meu filho, mas se alegre conosco. Mas só em teu bolo, irmão, aquele momento já era feliz. Quando eu fui cortar, uma criança disse, Leandro, se você cortar o pedido que você pedir, vai se realizar. Eu olhei, é verdade, mamãe? Assim ela, não. Nós faz e orar. E tudo que você pedir em nome do Senhor Jesus, Ele te dará. Eu disse, mãe, eu posso pedir a Deus um presente, qualquer um Ele vai me dar, vai. Ele é poderoso. Ele é dono do céu e da terra. Eu disse, mãe, se eu pedir uma bicicleta, Deus vai me dar a bicicleta, mãe? Ela disse, Deus tudo pode, meu filho. Eu dobrei o joelho, eu orei e pedi a Deus que Deus me desse uma bicicleta. E toda vez eu chegava, mãe, e cadê minha bicicleta que Deus disse que ia me dar? A senhora falou. Ela disse, Deus está ajeitando ela lá no céu. Ô, irmão. E eu dizia, mãe, Deus está ajeitando, ela vai ter que vai ter a cela. Como que é, mãe? Minha bicicleta que Deus está falando? E ela me explicava. Eu pensava que aquela bicicleta Deus estava fazendo, ia trazer para mim. E chegou o dia de nós irmos apresentar. Mas eu disse, mãe, qual é a roupa do meu herói? Ela pegou aquele lençol que eu me vestia, enrolou na minha cintura, pegou a minha redinha que eu dormia, 3 punhos de rede, ela cortou e enrolou, fez um cordão, amarrou, pegou a minha sandalinha de couro, que é aquelas de vaqueta que fazia, botou no meu pé e disse, essa era a roupa do nosso herói, meu filho. Quando eu olhei aquele lençolzinho todo em volta, eu fiquei tão feliz, irmão, porque na nossa mente o Senhor Jesus era assim enrolado pelas imagens que tinha, formulava como era a veste de Cristo. Eu disse, mãe, mas os meninos dizem que o herói deles tem uma arma. Qual é a arma do meu herói? Então ela pegou a Bíblia e disse, essa é a arma do nosso herói. E ela me passou a história e diz, você lembra da história? Eu lembro. Mãe, se os meninos for rir, se for falar, não importa. Se eles começarem a rir, você olha para a mamãe, e a mamãe vai estar aqui atrás dando um apoio, dizendo, não se envergonhe do seu herói, aconteça o que acontecer. E nós fomos vestidos, minha mãe puxando na minha mão, eu com a Bíblia debaixo do braço, passando na cidade, o povo olhando. E vi aquela coisa. E aquele povo olhava. E eu dizia assim, que alguns testemunhos eu falo isso, assim, aqui é a roupa de Jesus. E aquelas pessoas diziam, mas você está bonito com a roupa de Jesus? E era azulzinho, bem claro aquele lençol, um azulzinho bem púrpura.
parece esse azul das congregações. E quando eu entrei, alguém falou, o herói dele parece um mendigo, olha que roupa estranha. Eu disse, ó mãe, já estão rindo de mim. E ela disse, não meu filho, aconteceu o que acontecer, não se envergonhe do seu herói. Naquela hora foram as filas, as autoridades estavam, e ia entrar o prefeito, mas a diretora e a professora, quando viu o vestido, chegou e disse, mãe, está o juiz, está o médico, o prefeito vai chegar, não é bom a senhora apresentar o seu menino, não. Esse herói aí não é conveniente, vai nos envergonhar diante das autoridades. Ela disse, eu posso ser pobre, posso ser crente, mas o direito que o filho do rico tem, eu tenho. Aleluia. O direito do filho do católico tem, eu tenho também. E se não deixar meu filho, eu vou chamar o juiz e quero ver se meu filho não apresenta. Ela disse, não, você não vai apresentar. Ela chegou o juiz, sim, mãe. Ó, doutor, todas as crianças vão apresentar e elas disseram que meu menino não pode apresentar porque nós somos crente pobre. Aquela hora ele disse, ele tem o mesmo direito e vai apresentar. Mas naquela hora ela disse, então nós bota ele para ser o último. Todo mundo tem esquecido. Nessa hora entrou o prefeito e via dois homens trazendo uma caixona enrolada com presente. E o prefeito subiu, assim como um palanque, e disse assim, eu sei do que as crianças vão apresentar, minha filhada é a professora, e contou, e eu disse, eu vou levar um presente muito bom para a criança. Mas nós vamos fazer assim, cada criança vai falar o seu nome, contar a história do seu herói, depois que todos se apresentarem, aí eu vou chamar as crianças de volta. E vou dizer o nome do herói e vocês vão bater palma. O herói que receber mais palma, o herói dessa criança vai receber esse presente. As crianças se alvoroçaram. E foi o primeiro, falava o nome, dizia o nome do herói dele, falava dos poderes do herói, um dizia que tinha uma capa, ficava invisível, outro dizia que voava, outro tinha um martelo na mão, outro tinha um revólver na mão e mostrava meus poderes. Quando chegou na minha vez, ele falou, meu filho, fala o teu nome, o nome do teu herói. Eu olhei para a mamãe, ela sorriu para mim, eu disse, eu estou aqui. E eu vendo minha mãe me deu uma confiança. E eu disse, meu nome é Leandro, meu herói é Jesus Cristo. Aquelas mães começaram a rir, e as crianças rindo. O prefeito disse, silêncio, por favor. Quando foi o filho de vocês, vocês respeitaram. Aqui também tem essa criança, ele tem mãe, tem família, respeite, por favor. Filho, conta a história do teu herói para nós. Eu disse, meu herói, quando ele foi nascer, a sua mãe era Maria, seu pai José, mas ele foi concebido pelo Espírito Santo, e meu herói recebeu o nome de Jesus quando nasceu. E ele, quando foi nascer, não tinha uma maternidade, seu pai foi escrever que na qual ele era de outra cidade, e tinha, naquele tempo, todos os cidadãos fazer a inscrição que Herodes tinha colocado, e meu herói chegou na cidade, não tinha um hotelzinho para ele, uma pousada, ele foi dormir, aleluia, aonde dói na vaca o boizinho, no estábulo, no cavalo. Mas a mãe do meu herói estava prestes a dar luz, e não tinha um hospital para ela ir, ela deu a luz no estábulo do meu herói. Naquela hora meu herói não tinha um bercinho, porque ele era pobre. Colocaram meu herói numa manjedoura, onde o boizinho e a ovelha bebia e comia. Mas uns anjos brandaram no céu, este é meu filho amado. Uma estrela brilhou, veio os pastores de Belém, trouxeram presente quando meu herói nasceu. Meu herói cresceu, com 12 anos ele foi a primeira vez no templo adorar. E os doutores se admiraram daquele menino tão pequeno, de tamanha sabedoria, e diziam, de quem é filho esse menino tão sábio? Eles se admiraram de ser filho de um carpinteiro, um homem simples e um homem pobre também era o seu pai. Meu herói chegou na vida adulta para poder receber perdão dos pecados, do arrependimento, foi ser batizado por João no Rio Jordão.
E naquela hora João falou que ele não era digno de desatar a correia das alpacas do meu herói, mas ele disse: para isso tu viesse, me batize. E ele sem pecado foi batizado. Quando ele saiu das águas, o Espírito Santo pousou sobre ele como uma pomba, e meu herói foi revestido do poder do alto do céu. E no batismo ele foi levado ao deserto, jejuou 40 dias e 40 noites, e no último dia o tentador veio tentar, e naquela hora o tentador falava: se tu és filho de Deus, lança-te desse precipício, ele dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, e nada te acontecerá. Ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Meu herói passou fome e queria comer. Ele mostrou uma pedra e disse: você é o filho de Deus, faz com que essa pedra se torne pão. Mas quando a minha mãe falava do sofrimento do meu herói, ela fazia exemplo da nossa vida, da pobreza, e dizia: se filho de Deus, meu filho, passou isso, você está passando as aflições de Cristo também, aleluia. E aquilo era que nos dava força de servir a Deus. E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Naquela hora levou também o meu herói para um alto monte e mostrou a glória do mundo, as riquezas da terra, e diz: se tu se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos, te darei toda a glória, a riqueza da terra. Meu herói falou: para trás de mim, Satanás, só me prostrarei e adorarei o Senhor meu Deus. E ele venceu a tentação. E nessa hora meu herói saiu poderoso, e ele desceu nas vilas, encontrou um homem que era um moço que dormia no cemitério, igual um bicho ele era, tomado por legião de espírito. E para saber que meu herói tinha poder sobre os espíritos, aquele menino veio, aquele moço veio clamando: Jesus Nazareno, tem piedade de mim. Os espíritos falou na boca dele, ele repreendeu aqueles espíritos, e aquele moço voltou para os seus pais. Meu herói ia passando, um cego gritou no meio do caminho: Jesus Nazareno, tem piedade de mim. E para saber que meu herói tinha poder sobre as enfermidades, abriu os olhos do cego e o cego viu. Meu herói, aleluia, libertou o paralítico, o surdo ouviu e falou, aleluia, a lepra foi liberta. Para saber que meu herói tinha poder sobre a morte. Ele tinha um amigo chamado Lázaro, e seu amigo morreu, suas irmãs mandaram chamar, e depois de 4 dias ele chegou, e suas irmãs falaram: se tivesse vindo antes, poderia ter feito alguma coisa a ele. Ele vindo todo chorando, meu herói também chorou, e disse assim: remova a pedra, mas já fede. E para saber que eu tenho poder sobre a morte, digo: Lázaro, sai para fora agora. E Lázaro voltou à vida e andou com meu herói. Mas meu herói anunciou o reino do céu, a salvação. Mas todas essas obras tiveram meu herói como malfeitor e transgressor da lei. Foi condenado à morte de cruz, crucificado na cruz. Mas o último herói, o último na qual a batalha que meu herói teria era contra a morte, porque o pecado ele venceu, o tentador, e sepultado no seio da terra ele ressuscitou ao terceiro dia. E meu herói, em ascensão ao céu, prometeu que aonde ele estivesse, ele estava preparando uma morada, e iria voltar, e meu herói ia levar para mim morar com ele lá no céu. E a arma do meu herói não era uma espada, não era um revólver, não era um martelo. Eu abri a Bíblia e dizia: era a sua palavra. Com a palavra do meu herói ele edificou o reino, ele destruiu o reino. Com a palavra o meu herói construiu os céus e a terra. Glória! E este é o teu herói, Jesus Cristo. Aleluia! Naquela hora, irmão, quando eu parei de contar a história do meu herói, o prefeito estava chorando, o juiz chorando, as mães chorando, e a mamãe lá atrás dizendo assim: tão orgulhoso de ti, filho. Eu naquela alegria, fiquei tão feliz. E subiu de volta aquele prefeito e diz: conforme a Bíblia diz,
Os últimos serão os primeiros derradeiros. Então, a última criança vai ser a primeira a ver o herói mais poderoso. Vocês sabem, vão bater palma. Então, vem aqui esse menino, vem aqui, Leandro, você foi o último. Se vocês acham que o herói do Leandrinho, Jesus Cristo, é o mais poderoso, bata palma. Naquela hora levantou o juiz, levantou as autoridades, levantou os pais, levantou as mães, e todos bateram palma por meu herói. Glória a Deus. Naquela hora o juiz olhando diz: verdadeiramente não sobrou nenhuma palminha para os outros heróis. O único herói verdadeiro é Jesus Cristo mesmo. Os outros é feitura e criação da mente do mundo. Traz aqui um presente para o Leandrinho. E vem aqui a mamãe dele também, vem os irmãos dele aqui, suba aqui em cima, vem receber o presente. Quando nós começamos a abrir, era uma bicicleta. Saímos tão felizes, irmão. No outro dia na escola, todas as crianças diziam: olha, o herói dele é Jesus Cristo, o mais poderoso, ele ganhou o prêmio. As professoras diziam: parabéns, meu filho, seu herói é o mais poderoso. Foi o último dia que nos perseguiu na escola. Foi o último dia que riram de nós na escola. E Deus virou o nosso cativeiro. Queria virar o meu cativeiro. E naquela escola que um dia fomos tão humilhados, Deus deu a graça de ser o professor daquela escola. Aquela diretora que um dia queria impedir de eu contar a história do meu herói, eu fui ser o diretor também daquela escola. Glória a Deus. E Deus exaltou mais ainda e colocou na Secretaria de Educação responsável por todos os alunos e os professores daquele município. O meu herói exaltou a minha cabeça. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar junto a vós, de ter vindo do estado do Ceará. Trago saudação de toda a minha família, da minha casa, da minha mãe, dos meus irmãos. Minha esposa veio junto, era um desejo que nós tínhamos. Viemos atender hoje a reunião da mocidade. Ô mãe, pais.